Certamente já aconteceu com você. Alguém chega e fala assim, ah, mas podia ter sido pior. Você viveu um problema, alguma coisa te aconteceu, bateram no seu carro, ou enfim, alguma coisa não prevista aconteceu e as pessoas dizem, ah, poderia ter sido pior. Esse argumento é um argumento muito utilizado e o bacana dele é que sempre tem, né? Sempre tem um ambiente pior, uma situação pior do que aquela que a gente está vivendo. Em algumas situações é bom que a gente se lembre que a gente deveria ser grato pela vida e pelas coisas que a gente tem, mas não é disso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar de algo bem diferente, que é esse lugar em que a gente se permite entrar, de tolerar determinadas coisas, determinados problemas, determinados desafios que a gente não deveria tolerar. E aí sim a gente ia alcançando na vida uma situação insustentável, que eu não precisava chegar, mas que eu acabo chegando quando me vejo já estou dentro dela. É fundamental que a gente se permita entrar num lugar de transformação. E um lugar de transformação real normalmente passa por um lugar de indignação, de indignar-se com a situação que você estava vivendo anteriormente. Então, nesse vídeo, o que você vai entender? Você vai entender que, às vezes, a sua vida não está transformando do jeito que você queria e você está vivendo os mesmos problemas por uma razão, porque você não está sabendo acessar indignação, ou ainda, você está usando processos mentais que te afastam do problema. Quase como colocar o problema debaixo do tapete e você ficar ali fingindo que nada está acontecendo. Porque é muito maluco, né? A gente, às vezes, está vivendo uma situação tão crítica que quem chegar agora e ver a situação que a gente está vivendo pode dizer, mas como é que chegou nisso? E não chegou nisso da noite para o dia. Foi uma construção. Talvez o desafio de relacionamento que você está vivendo, que é extremamente crítico neste momento, não foi construído da noite para o dia. Teve toda uma sequência de coisas. Outras coisas mais leves foram acontecendo e a gente vai tolerando daqui, vai deixando de lá, vai dizendo, ah, mas também não vou ficar brigando por qualquer coisa. Tal. E aí chega uma hora que você fala, mas, gente, como é que chegamos aqui? Talvez no seu trabalho você tolerou algo em algum momento, foi deixando passar, e agora você está numa situação insustentável. Que você não dorme à noite, que você está num estresse elevadíssimo, que você não sabe o que fazer, que você não consegue nem sair, nem permanecer, tudo dá errado. Mas como é que chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto porque a gente não atuou quando era para atuar. E aí, muito cuidado. Não é que você vai buscar os culpados, nem do culpado, o outro culpado, né? Dizer que, ah, você que me trouxe para essa situação. E nem também se colocar no lugar de culpa de, ah, eu devia ter feito alguma coisa no passado, por que eu fui deixar chegar até aqui? Nenhum desses raciocínios vai te tirar deste lugar. O que vai te tirar desse lugar é você acessar a indignação, deste jeito que eu estou explicando aqui, que é uma indignação positiva. O que é uma indignação positiva? Né? Então, assim, vamos pensar de uma forma mais sistemática aqui. A gente tem 3 fases para a indignação. Você tem um acumular das situações, e o ideal é que ele seja o menor tempo possível. Aí eu tenho o momento da indignação mesmo, que é o momento da ruptura. E eu tenho um momento imediatamente posterior à ruptura, que é direcionar, canalizar a energia e as minhas ações para esse novo ciclo, para essa nova transformação que se estabeleceu na minha vida. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, o mais normal é que esta primeira fase seja muito, muito lenta. As pessoas perdem muito tempo na vida, às vezes anos, vivendo situações insustentáveis e não acessando essa fase de ruptura e de transformação, que inclusive, vale eu dizer, não necessariamente a ruptura é uma ruptura na relação, nem uma ruptura no ambiente. Às vezes a ruptura não é você mudar de emprego. Às vezes a ruptura não é você mudar de relacionamento. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas muitas vezes a ruptura, aliás, todas as vezes a ruptura é
um novo momento, uma nova atitude, um novo jeito de funcionar. É uma ruptura, não é uma mudança pequena, é uma ruptura genuína. Agora, é curioso, por que a gente ouve tão pouco sobre esta palavra, ou até mesmo sobre esta transformação por meio da indignação? A gente ouve muito transformação dentro do segmento de desenvolvimento pessoal, baseado em motivação, em você buscar o seu propósito, buscar o porquê, enfim, crer que vencer crenças limitantes. A gente vai muito numa direção motivacional que não está errada, mas o problema é que ela não se sustenta sozinha. A transformação não vai acontecer só com base em motivação. É preciso ter a indignação. Para uma transformação genuína, para uma transformação significativa da sua vida, não é uma palestra motivacional. Só que, se eu aqui quisesse vender para você um treinamento motivacional de transformação, seria maravilhoso, né? Porque você não compra um nem dois cursos, a gente compra um curso, aí ele é muito bom, mas aí não resolve. Aí você compra outro curso da mesma pessoa. Aí depois você compra de outra pessoa, porque disseram para você que esse curso é bom. Aí você foi na empresa, tinha uma palestra, você saiu da palestra muito feliz, muito motivado, durou meia hora. Não é que não pode, não é que não é importante. É importante. Motivação na vida é importante, mas ela não se basta, não é suficiente. E aqui vale um alerta também. Muitos processos terapêuticos são processos motivacionais. O que eu quero dizer com isso? São processos em que você fica dependente do processo terapêutico. Se tem um negócio que eu tenho muita dificuldade é acreditar que o processo terapêutico seja para a vida toda. Aliás, não é nem para a vida toda, é para muito menos do que isso. Se o nosso processo não traz transformação, então eu estou dependente do profissional que me acompanha. E uma das coisas que eu acho mais curiosas é quando eu proponho um processo mais curto, e normalmente meu programa de mentoria emocional que tem aqui na descrição é um programa curto, relativamente curto. E quando eu ofereço esse programa, as pessoas dizem, não, mas não é possível que dê para transformar em tão pouco tempo. Mas se você estiver engajado, transformação, por que não? Dependendo do assunto que a gente está falando, por que não? Eu não tenho ideia de ficar vendendo. Entende já o problema? É social. Veja, eu não estou falando de um profissional nem dois, eu não estou falando de um segmento, eu estou falando de uma questão social, de a gente não entrar num lugar de transformação, por qualquer que seja o motivo. Então existe um pouco de sentido quando a gente diz assim que a raiva descontrolada é desnecessária, é imatura, é não saudável. Ok, isso existe mesmo. Porém, para a gente não acessar essa raiva descontrolada, às vezes a gente coloca junto esta indignação que seria saudável, mas que a gente desaprendeu a acessar. Porque ensinaram para você que você tem que ser sempre a mesma coisa, sempre o mesmo estado emocional. Isso se chama controle emocional. Isso não é saudável, isso é falso. Se você conseguir, porque já é difícil conseguir, mas o que você conseguir de controle emocional, nem saudável, nem bom para você, não é, e não é bom para as relações que você tem. Existe uma diferença muito importante de eu fazer aqui, que é a paz verdadeira e uma paz por dissociação. O que é essa paz que eu estou chamando por dissociação? É eu não me conectar com os meus sentimentos, com as minhas necessidades e criar um ambiente virtual, fantasia, uma ilusão de que está tudo bem, eu fico fazendo afirmações positivas. Não acredito nisso. Para mim isso não funciona. A minha experiência de atendimento me diz que isso não é sustentável. Agora, eu posso experimentar paz, uma paz genuína? Posso. Aonde? Quando eu experimentei processar as emoções, quando eu experimentei limites, quando eu criei limites saudáveis nas situações e nas relações, quando eu me conectei com os meus valores, com o que é importante para mim, aí neste lugar eu tenho transformação e a paz que eu acesso é uma paz genuína. Ela não é 24 horas, mas ela é algo sustentável. Então pode ser que você tenha um amigo, um colega que é
muito calmo, que aceita todas as situações e vive bem com tudo isso, só que ele está acessando a vida numa passividade. Ah, todas as pessoas calmas que são passivas, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que existe essa situação. A gente olhando de fora nunca sabe exatamente o que é que a pessoa está vivendo. Mas pode ser que ela só se afastou dela mesma, se afastou das necessidades dela. Pode ser que você ajuda todo mundo, mas se afastou das suas necessidades. E agora eu te convido para a gente entrar, vou até me ajustar aqui na cadeira, para a gente entrar num terreno um pouco sensível, que é um terreno de uma tolerância tóxica. Esse terreno, ele tem algumas áreas, e algumas áreas que costumam ser um pouquinho mais problemáticas. Uma delas é a área de relacionamentos. É aquele momento em que você pode tolerar o que é intolerável. Eu digo isso com frequência quando eu atendo pessoas a respeito de relacionamentos. Eu digo, a gente precisa ter muita clareza sobre o que é que a gente consegue negociar e o que é inegociável, que é uma maneira de dizer aquilo que é intolerável. Tem coisas, ok, se detalhezinhos do dia a dia, a maneira de gerenciar a casa, a organização, algumas coisas são negociáveis, são toleráveis. Agora, outras coisas não dá para aceitar. Nesse terreno que nós entramos agora, a gente pode se perceber tolerando o intolerável. Este lugar é perigoso. Este lugar é perigoso. E no relacionamento, que hora que a gente tolera o intolerável? Falas do tipo, ele não é tão ruim assim. Mas poxa, tantos anos já, até aqui, né? Nós chegamos, namoramos tanto tempo agora, vou terminar agora, né? Ou estamos num relacionamento há tanto tempo, né? Agora é assim mesmo, tal. Todo casamento é difícil, todo relacionamento ele tem lá os seus problemas, é assim mesmo, é assim que são os relacionamentos. Todas essas falas, eu acho que fica claro aqui, que elas podem carregar uma tentativa de se afastar daquilo que você deveria se indignar, daquilo que seria intolerável. E muito importante eu já fazer essa observação, antes de eu apresentar as outras áreas. Qual a observação? Observação de que não é só no rompimento da relação, no rompimento com o outro, que eu vou ter a solução. Então, se eu estou casado há anos, não necessariamente a única solução é romper o relacionamento. Não. Talvez o que você tenha que romper é a forma como você se relaciona com você, porque você não se permite colocar-se de uma forma mais presente no relacionamento, colocar as suas necessidades. Talvez te falte método, te falte comunicação para você se colocar no relacionamento. E é talvez para isso que você tem que olhar, e para isso você tem que acessar indignação e transformação. Nesse sentido, romper o relacionamento também nem é a coisa mais indicada. Vamos mudar de área. Vamos para o trabalho? Que falas soam como um afastamento da indignação? Falas do tipo, mas é que eu tenho que pagar minhas contas, né? Falas do tipo, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar só mais um pouco, aí depois eu mudo de emprego. Pelo menos eu tenho, sei lá, pelo menos eu tenho estabilidade. Pelo menos aqui eles já me conhecem o meu trabalho, dificilmente eu vou ser demitido. De novo, um monte de falas que podem não ser tão saudáveis. Pode ser que eu estou me afastando da indignação, de um jeito que eu não deveria estar fazendo. Outro, talvez saúde. Eu sou muito indisciplinado. É genético. Eu não gosto de fazer isso. São falas que me afastam da indignação. Ou às vezes comportamentos. Tô velho demais para fazer isso. Eu sempre fui assim. Eu já tentei de tudo. Sabe o que é? É que não é prioridade agora, mas mais para o futuro vai ser prioridade. Olha como é perigoso, olha como que a nossa mente ela é muito esperta, mas às vezes não para o nosso bem, né? Às vezes ela nos atrapalha e a gente não percebe ou não percebia. Porque agora você está ganhando clareza sobre aquilo que você
pode estar vivendo e conversando com você mesmo. Eu vou até sugerir aqui um exercício, ele só não é muito rápido de fazer. Mas se você quiser aprofundar, vou sugerir um exercício aqui. Pega algumas áreas da sua vida e observa se existe algo que é intolerável, mas que você está tolerando. Então você pode usar as áreas que você quiser, mas talvez relacionamento, trabalho, saúde, finanças e propósito de vida, significado. Você pode usar essas 5. E você coloca lá, dessas 5, você vê onde está mais crítico e identifica ali 2, 3 coisas que você está tolerando e que você não deveria tolerar. Você vai escrever no papel o que você está tolerando, qual valor não está sendo atendido por você estar tolerando isso, e que estratégia, qual racionalização, o que é que você está dizendo para você mesmo para não entrar na indignação. Então, assim, se expliquei muito rápido, volta um pouquinho o vídeo e anota aí tudo isso que eu falei e faz esse exercício. Se dedica um tempo para isso, porque talvez isso já vai fazer total diferença na sua vida. De todas as racionalizações possíveis, talvez uma das mais efetivas, entre aspas, efetivas, né? Efetivas para acabar com a indignação seja essa que eu citei no começo do vídeo do poderia ser pior. Por 2 razões. Primeiro, porque sempre tem esse argumento do que poderia ser pior. Mas em segundo lugar, e pense sobre isso, também o fato de que eu não tenho direito de me indignar. É quase como se você estivesse se convencendo de que eu só posso me indignar quando eu estiver na pior situação possível. Quando não tiver algo para eu dizer, mas poderia ser pior. Então, um pouco na ideia de trabalhar a gratidão, de trabalhar ali uma consciência sobre a minha vida, eu não acesso a indignação. Vou dar um exemplo. Você está lá num trabalho que você não gosta. Aí um colega seu trabalhava com você, foi demitido. E você fala, aí tá vendo? Eu estou aqui reclamando do trabalho, mas pelo menos eu estou com emprego. Olha que situação difícil que ele está agora, que ele perdeu o emprego. O que você acabou de fazer? Você usou a explicação do poderia ser pior. Eu poderia ter sido demitido para justificar, meio sem perceber. Até aqui, até esse vídeo você não percebia. Agora você vai perceber. Quase chutei o copo aqui. Você vai, de fato, a se indignar se você parar de falar, poderia ser pior. Porque lá no caso do seu amigo que foi demitido, você está se permitindo não se indignar só porque você não está na pior situação, mas ele também não está. Ainda é capaz que ele acesse indignação ali com a demissão e consiga ir para um novo momento de vida. E você está lá parado, não fez nada. Existem momentos, inclusive, que a gente conscientemente quer evitar acessar esse lugar de indignação. E sabe o que é o mais complicado? Porque às vezes a gente tem plena consciência de que a gente está só adiando o problema. Normalmente a gente tem essa consciência de que a gente está adiando o problema. Mas se a gente está adiando o problema, não é melhor já pagar o preço da indignação agora e já começar agora um processo de transformação na sua vida? Olhando de fora faz total sentido, mas por que de dentro então a gente já não vai nessa direção? E um exercício bem bacana nesse sentido é você acessar a indignação como se uma pessoa que você ama estivesse vivendo aquilo. Esse é o melhor jeito, porque aí eu me desconecto da minha situação. Quando é com o outro, normalmente, um outro amado, né? A gente fica muito indignado. Então esse é um bom jeito, você imaginar que não é com você. Parece que a gente consegue ter mais, olha que coisa, parece que a gente consegue ter mais compaixão pelo outro do que por determinadas situações que a gente vive. Existem pessoas muito egoístas, muito autocentradas, que entendem que o mundo gira em torno delas. Ok, não estou falando sobre elas, estou falando sobre pessoas, que talvez seja o seu caso, que conseguem acessar a compaixão, o sofrimento do outro, ajudar o outro, inclusive, ter uma empatia muito alta, mas quando é com você mesmo, você já não se permite acessar esse mesmo lugar. Então aqui vai mais uma sugestão de exercício. Não precisa fazer todos os exercícios, mas faça um exercício que te ajude a acessar esse lugar. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel e você vai descrever a sua vida na terceira pessoa.
Então você vai dizer seu nome, você chama Marcelo, aí você vai lá e vai escrever. O Marcelo acorda. Ele tem um despertador tocando 7 da manhã, mas efetivamente ele levanta às 8 da manhã. Ele fica 1 hora demorando para levantar, porque ele ficou até de madrugada vendo o Instagram no celular. E ele levanta e perde muito tempo. E aí você vai descrevendo o dia desta pessoa, que tem o seu nome, coincidentemente. E grandes chances de você começar a perceber, gente, isso aqui é um absurdo. A gente, eu preciso acessar a indignação, e pode ser que você já ao escrever acesse essa indignação. Há muitas situações em que parece que eu estou mais indignado do que a pessoa que eu estou atendendo. E por que isso acontece? Porque às vezes essa pessoa já viveu tantas coisas, não é um julgamento, ela já viveu tantas coisas que ela foi tolerando. Às vezes você foi tolerando coisas ao longo da vida e não consegue acessar a indignação. Eu estou aqui falando, estou dando exercício e falo, mas eu não consigo. Eu sugiro que você acesse, ou fazendo os exercícios, ou clicando no link da mentoria, fazendo mentoria comigo, ou procurando algum outro profissional, alguém que te ajude a acessar essa indignação agora, para que a sua vida possa entrar num novo momento agora, porque a gente tem que ficar esperando. E eu até tô aqui pensando que assim, ó, não é que você tolerou por tolerar, que você foi fraco, que você não prestou atenção, que você... Não é nada disso. O caso é, a tua mente e as tuas emoções tentaram te ajudar com as estratégias que elas tinham disponível. E pode ser que tolerar é o que ela tinha à disposição. Agora, neste momento em que você tem consciência disso, você pode buscar outras alternativas, outros recursos, novas estratégias que te levem para um lugar de transformação, para você não ter mais que tolerar o intolerável na sua vida. Então, quando eu digo que a sua mente foi nessa direção, talvez o seu contexto educacional, o ambiente onde você cresceu, talvez expressar as emoções não era algo muito valorizado, muito pelo contrário, você era besteira aquilo que você trazia, para de fazer drama, você é muito dramático, você talvez alguns contextos que não vem ao caso. A questão é, eu só estou querendo explicar que não é por má vontade que a gente acessa esse lugar, é só por uma não consciência que você não tinha até aqui, mas agora você já tem, então vamos atuar em cima da consciência que você foi ganhando ao longo ao longo da vida, ao longo dos anos. Outras formas de você aumentar essa indignação. Primeiro, tirar as racionalizações todas, aquele diálogo e aquelas frases que você fala para você mesmo. Outra, são as perguntas que você pode se fazer. Perguntas do tipo, se eu tivesse mais 6 meses de vida, eu toleraria isso? Eu manteria essa situação? Outra possibilidade, que parte minha foi morrendo aos poucos, ou que parte minha deixou de existir porque eu tolerei esta situação. Independente da estratégia ou do exercício, o mais importante é você tomar consciência desses analgésicos emocionais que nos ajudam a varrer o problema para baixo do tapete, mas não acessar a indignação que nos levaria para a transformação. Esse argumento de poderia ter sido pior é muito usado, e que acaba dando o resultado para jogar o problema para debaixo do tapete, mas existem outros argumentos, existem pelo menos 3 categorias de desculpas que a maioria das pessoas utiliza sem perceber, e que seria muito interessante que você dominasse, soubesse identificar na sua vida, e para isso você deve clicar, eu recomendo que você clique nesse vídeo onde eu explico essas 3 categorias de desculpas. Eu acredito que vai te ajudar bastante a vencer esses analgésicos emocionais, ou essas racionalizações. A gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.